Bom, chegando aí nos últimos, né, pensadores e filósofos e médicos, entre outros, que influenciaram diretamente no nosso processo, né, de metodologias pedagógicas, nós vamos falar aí de De Crolli, ou De Crolli, né, um médico belga, que por se tratar de um ser, né, um aluno indisciplinado, ao qual não aceitava, né, as propostas e o professor tido como centro, né, do processo, e também advindo de uma educação, né, de um pai muito opressor, né, vamos assim dizer, ao qual ele não aceitava esse autoritarismo, né, ele criou uma escola, uma metodologia centrada no aluno, entendendo que o aluno é parte do processo e que ele tem aí a autonomia, né, de direcionar o que muitos chamam de aprender a aprender. Isso ao decorrer de toda a nossa vida acadêmica, né, enquanto profissionais de educação, pedagogos, enfim, nós vamos ouvir falar sobre o aprender a aprender, né? Então, De Crolli, ele cria isso, né? Ele é um dos precursores do que a gente chama de método ativo, é justamente, né, o fato de orientar com que o aluno seja aí um autodidata, que ele aprenda a aprender. E dentro desses métodos que nós chamamos de ativo, ele é muito atual, né? Quem teve aí agora a metodologia, né, de alfabetização, ouviu falar um pouco sobre o método global, por exemplo, de alfabetização, que vem com uma certa influência do De Crolli, porque ele fala justamente da ideia da globalização, né, dos conhecimentos. É o que a gente poderia chamar também de interdisciplinariedade, né, onde a gente contextualiza todo um conteúdo em diversas disciplinas, e a gente hoje faz uso muito disso de sala de aula, e ele cita aí como exemplo também o método global de alfabetização, ao qual eu creio que aqueles que fizeram aí a metodologia da alfabetização puderam vivenciar um pouco, né? Não vamos falar sobre isso, que não é o que se propõe aqui o nosso módulo. E ele fala sobre a questão dos centros de interesse. Mais uma vez a gente traz aí, né, um indivíduo que parte do princípio que é importante que o educando tenha interesse, né, pelo que se aprende, pelo seu objeto aí de estudo. E nesse caso, os centros de interesse, ele diz aí, são grupos de aprendizagem organizados segundo faixas etárias, tá, dos estudantes. É porque, como a gente falou anteriormente de Montessori, né, é importante ressaltar, porque a gente vai fazer alguns paralelos e comparações entre um e outro, apesar dela entender que é necessário a questão do desenvolvimento biológico, ela não vai se ater a isso, né? É quando a gente fala da questão da prontidão, da maturação, para que o indivíduo possa ter a possibilidade de aprender algo. E esses centros de interesse, eles são organizados pelas faixas etárias dos estudantes, foram concebidos também com base nas etapas da evolução neurológica infantil e na convicção de que as crianças entram na escola dotadas de condições biológicas suficientes para procurar e desenvolver os conhecimentos do seu interesse, né? Então, ele entende que a criança tem a prontidão, né, segundo as faixas etárias. Aqui não é o caso, a gente não vai falar nesse momento de Piaget, mas Piaget parte desse princípio, né, que a gente chama aí das fases do desenvolvimento humano. Ele que também foi um biólogo, estudioso da área, né, e que nós temos aí como parâmetro também até os dias de hoje, falo mais por mim, né, que sou da área psicopedagógica, e que é importante ter esses marcos de desenvolvimento, que aí eu consigo compreender quando é que uma criança está se desenvolvendo ou não. Então, para mim, eu acho que para vocês também, enquanto educadores, eu sempre oriento, né,
ler Piaget, o livro que fala sobre desenvolvimento, eu olho para cá porque os livros estão todos aqui. E aí eu vejo ali, lembro, né, que fala dessa questão do desenvolvimento e que ele reitera, né, essa questão da criança ter prontidão de acordo com a sua faixa etária. É aquilo que eu falei anteriormente, não dá para a gente querer ensinar algo ao indivíduo, vamos colocar assim, ensinar um bebê de 6 meses a andar se ele não tem prontidão física ainda para isso, né? É basicamente isso. E ele fala da importância que a criança tem um espírito de observação, né? Basta não matá-lo. E aí, quando a gente fala sobre isso, me remete a várias questões, né? De como realmente, de fato, de verdade, as crianças são observadoras, na verdade. Elas observam muito mais do que a gente possa imaginar, né? E quando não falam sobre o que elas observam, né? O que é muito engraçado. Semana passada, uma criança falou assim pra mim, que eu tenho uma mecha de cabelo branco aqui, né? Ó, na verdade eu tenho muitos cabelos brancos, por isso que estou loura, né? Porque na verdade eu era morena, gente. A gente vai ficando velho, né? A mulher vai ficando velha, vai ficando loira. E isso não é nenhum problema pra mim, né? Mas é engraçado que aí o menino falou assim pra mim, por que o seu cabelo tá branco, né? Aí eu falei pra ele, porque eu tô ficando velha, né? Eu sou velha. E ele, muito engraçado, falou pra mim assim, mas cadê as verrugas, né? Eu creio que ele quis dizer as rugas, né? Algo nesse sentido. Que graças a Deus o gordinho tem essa vantagem, né? Não dá para estragar tudo, né? Nós temos essa vantagem, tem a pelezinha esticadinha. Então, e aí a criança tem muito essa questão da observação, né? Aí eu falei para ele que eu ainda não tinha, né, rugas, mas que eu já estava velhinha. Aí ele falou que não estava muito, não. Mas eles têm, né, essas observações do tipo que a gente ensina a criança a jogar o papel no lixo e de repente, num dado momento, por algum motivo, você pega um papel e joga em outro lugar que não seja no lixo e a criança te chama a atenção, né, principalmente na fase da primeira infância, ela vai te chamar a atenção, né, por que você não jogou o papel onde deveria? Isso é muito importante, né, e ele fala pra gente justamente não matar isso, né, porque muitas das vezes o pai fala, nossa, né, porque vê como falta de educação. Mas, na verdade, assim, óbvio, né, que a gente precisa realmente orientar as nossas crianças, né, que nem tudo que é observado pode ser falado, mas que a gente realmente não faça com que elas percam essa questão da observação. E, ao contrário de Maria Montessori, né, o método que prevê justamente o atendimento individual, porque Maria Montessori, ela preconiza, né, o atendimento individual na sala de aula, ele prefere os trabalhos em grupo justamente porque ele acredita, né, que o indivíduo é educado para viver em sociedade. E a escola é um grande preparo para esse convívio, né? Ele cita isso aqui. Uma diferença entre a escola montessoriana, né, e de Crowley, a montessoriana, ela recebe as crianças em ambientes preparados para tornar produtivos impulsos naturais dos alunos, né? E os ambientes vão sendo mudados à medida que as necessidades das crianças vão sendo também mudadas, né? Transformadas. Enquanto a escola-oficina, que é o que De Crowley propõe, trabalha com elementos reais. E ele desenvolve aí 3 atributos que são de suma importância, né? Que é a observação. E o que é aí a questão da observação que ele diz aqui? É justamente compreender uma atitude constante nesse processo educativo. Ele propõe a questão da associação, né? Que permite o conhecimento adquirido pela observação, seja entendido em termos de tempo e de espaço. E o último atributo ele coloca aí como a expressão, que é quando a criança tem aí a possibilidade de externar e compartilhar o que ela aprendeu, né? E isso é de suma importância, tá bom? Então, assim,
a gente vai falando aí de um e de outro e a gente não consegue muitas das vezes, né, discernir de fato, de verdade, quem tem assim a maior e grande influência. A gente vai perpassando por um e para o outro e vai vendo que cada um tem a sua devida importância e que a gente precisa realmente, de fato e de verdade, trazer isso para a nossa prática docente, né, que é o que faz toda a diferença. Por isso que é tão importante a gente falar aí sobre cada um deles, né? E para finalizar aí a questão do resumo, né, dos teóricos e educadores aos quais a gente vem falando aí desde o início da nossa primeira aula, nós vamos falar agora sobre Froebel, ok? Próximo vídeo, aguardo vocês, deixe aí suas dúvidas, seus comentários, suas experiências, né? E vamos trocando, que é isso que importa, né? Ninguém é o detentor de tudo, ok? Beijinho, beijinho, até o próximo módulo, não, até o próximo vídeo.